Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua segunda-feira. Está começando mais um vídeo aqui de minutos de reflexão. Hoje eu vou estar falando sobre o tema Não olhe para a tempestade, olhe para Jesus. Talvez você conheça alguém que está passando por essa situação, vivendo uma grande tempestade. Então, envie esse vídeo para ela. Seja uma ferramenta de Deus, porque eu tenho certeza que Deus irá falar com ela no dia de hoje. E antes que possamos começar esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal aí abaixo, de deixar o seu gostei. Eu tenho certeza que Deus irá falar com você nesse dia de hoje e irá te abençoar. Então que Deus abençoe e bora lá pro vídeo. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto se despedia da multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Nesse dia de hoje, eu quero falar para você que está vivendo uma tempestade. Nós estamos passando por um momento difícil, onde nós temos visto muitas pessoas se desesperando, muitas pessoas se abalando, mesmo ela tendo a palavra do Mestre. Porque Jesus ele falou para os seus discípulos: ide e atravessai para outro lado do mar, do lago. E os seus discípulos foram. E a Bíblia vai falar que Jesus ele ficou ali se despedindo da multidão. E depois ele subiu para orar. E a Bíblia vai falar que foi se entardecendo. E os discípulos já estavam no meio daquele mar. E naquele meio daquele mar, uma grande tempestade começou a se formar ali. E as ondas e o vento começou a ser contrário sobre aquele barco, começou a açoitar. Naquele momento, um grande temor, um grande pavor começou a acontecer no meio daquele barco. Uma grande incerteza, porque eu tenho certeza que aqueles discípulos começaram a dizer um para os outros: nós vamos morrer. Eram homens experientes, Pedro era um homem experiente de mar. Alguns dos discípulos que estavam ali com eles também eram experientes de mar. Mas eles começaram a ficar com medo daquela tempestade, mesmo tendo recebido a palavra do Mestre. Isso nos mostra que quando nós tiramos o foco daquilo que Cristo nos mandou, nós começamos a reparar para o vento, nós começamos a reparar
para a força do vento e do mar, que é contrária. Porque Jesus ele tinha dado uma ordem: passe para o outro lado. Não quer dizer que só porque estamos com Jesus que Deus ele vai nos livrar do vento, da tempestade. Muito pelo contrário, Ele vai deixar que a circunstância venha sobre a nossa vida para ver aonde está a nossa fé. Ele não nos livra da tempestade, Ele nos livra na tempestade. Assim como Daniel, que foi jogado na cova dos leões, Deus poderia ter livrado ele antes de chegar na cova dos leões, mas Deus livrou ele na cova dos leões, para que o nome dele fosse glorificado. Então, se você está passando uma tempestade, eu quero te dizer, nesse dia de hoje, é nessa tempestade que Jesus ele quer se manifestar, para que o nome dele seja glorificado. Em meio a toda a circunstância que estamos vivendo, é nessa tempestade que Jesus ele quer se manifestar, para que o nome dele seja glorificado. E ali eu tenho certeza que o medo, as incertezas começaram a tomar o coração daqueles discípulos. E eles começaram a dizer um para o outro: nós vamos perecer, nós vamos morrer. Eu imagino Jesus vindo sobre as águas e vendo os discípulos dizendo um para os outros: nós vamos perecer. Eu imagino um correndo para o lado, para o outro, um clamando, dizendo: será que é agora que a gente vai perecer? Será que é agora que nós vamos afundar? Eu imagino Jesus olhando para aquela situação. Você vai ver que essa história ela se repete em Marcos e em João. E vai falar, acho que é em Marcos, vai falar que Jesus ele queria se adiantar, passar na frente dos discípulos. Mas ele vendo aquela situação, ele se voltou para ir para o barco. Porque ele viu que não estava acontecendo somente uma tempestade fora do barco, mas uma tempestade de emoções estava acontecendo dentro daquele barco. Uma tempestade de medo, de incertezas. Quantas pessoas neste momento não estão vivendo dentro do seu barco essa tempestade de medos e incertezas? E Jesus foi lá para acabar com aquilo. E quando eles foi em direção aos discípulos, eles vendo Jesus andando sobre as águas, eles gritaram: é um fantasma. Eles não reconheceram que era Jesus. E Jesus ele foi caminhando e ele disse: não temais, sou eu, não tenham medo, sou eu, Jesus. E Pedro disse: se és tu, mande para eu ir ter contigo. E Jesus disse: vem. Você quer caminhar sobre as águas? Então venha. Porque Jesus ele viu que naquele momento uma pequena fé se acendeu. Que nesse dia de hoje Jesus possa acender esta fé no seu coração. Ele está dizendo para você nesse dia de hoje: não temas. Não temas. Não tenha medo. Porque eu estou no controle de tudo que está acontecendo. E Pedro começou a andar sobre as águas. Mas a Bíblia vai falar que ele começou a reparar a força do vento. Toda vez que nós começamos a reparar a força do vento, o milagre para de acontecer na nossa vida. Então que nesse dia de hoje você pare de olhar para a força do vento que é contrário e olhe para Jesus. Olhe para Jesus, não tire o foco, não coloque o seu foco para uma outra coisa. Porque quando nós tiramos o foco para a tempestade, o milagre para de acontecer na nossa vida. Então que nesse dia de hoje você possa voltar a olhar para Jesus,
Que nesse dia de hoje você possa fixar os seus olhos, assim como o salmista Davi, ele diz: eleva os meus olhos para o monte de Sião, que é de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então que nesse dia você possa fitar os seus olhos em Jesus, porque é de lá que vai vir o teu milagre, é de lá que vai vir o teu socorro, é de lá que vai vir a tua esperança. E Pedro, quando ele tirou os olhos, ele começou a afundar. E aí ele disse: Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Ou seja, quando Jesus falou para ele não temer, ali se acendeu a fé dele. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e fitou para a tempestade, as incertezas e o medo voltou para o coração dele. E ele começou a temer novamente. Então nós vemos que quando nós tiramos os olhos de Jesus, o medo e as incertezas voltam para a nossa vida. Então que nesse dia de hoje você possa voltar a fixar os seus olhos em Jesus. Porque Jesus, ele quer acabar com o seu medo e com as suas incertezas, porque ele está no controle de tudo isso. E quando Jesus ele volta para o barco, a Bíblia fala que, voltando com Pedro para o barco, a tempestade se acalmou. Jesus ele não repreendeu a tempestade como daquela vez que ele estava dormindo, porque ele estava no controle de tudo. Ele está no controle. Então, não repare a força do vento. Não repare a força do mar. Fixe os seus olhos em Jesus, porque Ele pode acalmar essa tempestade que você está passando. Ele quer te chamar para você viver uma experiência. E é no meio de toda essa tempestade que você está vivendo, é nesse momento em que nós estamos vivendo, que você vai viver experiências com Deus poderosas. É nesse momento que Deus ele quer proporcionar para você uma grande experiência com Ele. Porque naquela tempestade, Jesus ele quis proporcionar uma grande experiência para os seus discípulos com Ele, para que a fé dos seus discípulos fosse fortalecida. Então essa tempestade que você está passando, Jesus está proporcionando para que a sua fé seja fortalecida. Então fixe os seus olhos em Jesus, pois é de lá que vai vir o teu socorro e o teu milagre. Então não tenha medo, não deixe que a dúvida e as incertezas venham tomar conta do seu coração. Pai, que nesse dia de hoje o Senhor possa acabar com todas as incertezas, o medo, a dúvida sobre o coração dos teus filhos. Que o Senhor possa acalmar essa tempestade. Meu Deus, que nesse dia de hoje eles possam ver o teu milagre ser gerado sobre a vida deles. Que o Senhor possa acender a fé. E que essa fé venha a ser, meu Deus, gerada para que eles possam viver grandes experiências e grandes milagres contigo. Assim, meu Deus, como Pedro, Senhor, que foi gerado, Senhor, uma pequena fé e que ele andou sobre as águas. Porque quando nós estamos com os nossos olhos em Ti, Senhor, nós podemos saltar muralhas, nós podemos vencer grandes desafios. Porque, meu Deus, nós sabemos que maior que toda essa situação é o Senhor. E o Senhor está no controle de tudo que está acontecendo. Então, meu Deus, acalma, Senhor, a tempestade nos corações dos Teus filhos. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoe a cada um, Senhor, que assistiu esse vídeo, a semana. Abençoe, Senhor, o dia deles. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a você que assistiu esse vídeo. E fique na paz do Senhor Jesus e tchau.